Vamos lá, gente, para mais um vídeo sobre função do segundo grau. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão, relembrar de tudo que nós vimos de função do segundo grau e fazermos alguns exercícios. Primeiro vamos relembrar o que nós vimos de função do segundo grau. Nós vimos a notação, vimos que a função do segundo grau tem esse formato e nós verificamos aí que esse a tem que ser diferente de zero. Visto que se esse a for igual a zero, a função aqui, o termo ao quadrado desapareceria, deixaria de ser uma função do segundo grau e passaria a ser uma função do primeiro grau. Depois disso, nós verificamos como determinar a raiz da função. E aí fazemos o mesmo procedimento que fazemos na função do primeiro grau. Pegamos a função e igualamos a zero. Só que no momento que eu pego a minha função e igualo a zero, eu estou tornando a função do segundo grau uma equação do segundo grau. E aí, para eu resolver, eu tenho que usar a fórmula de Bhaskara. Essa fórmula de Bhaskara, nós apresentamos elas em duas etapas. A primeira etapa, o deltazinho, também chamado de discriminante. Esse discriminante, ele determina a quantidade de raízes que terá a minha função. Ou seja, se esse delta for menor do que zero, a minha função não vai existir raiz real. Se o delta for igual a zero, vai existir uma raiz real. E aqui nesse momento, o x1 vai ser igual ao x2. Beleza? E se o delta maior do que zero, vai existir duas raízes reais, ou seja, x1 diferente de x2. Depois disso, nós verificamos o domínio e a imagem. O domínio, por ser uma função polinomial, vai ser sempre o conjunto dos reais. A imagem vai depender da concavidade. Se a concavidade para cima fica dentro desse intervalo. E esse YV aqui que nós vimos, que é o Y do vértice. Se for para cima é de Y do vértice até mais infinito. Se for para baixo vai ser de menos infinito até o Y do vértice. Beleza? E aí a concavidade. Quem determina essa concavidade é o sinal do termo que está sendo multiplicado pelo x². O sinal do x². Se for positivo, ou seja, maior do que zero, a concavidade é para cima. Se for menor do que zero, ou seja, negativa, a concavidade é para baixo. Beleza? Vimos as coordenadas do vértice, vimos o porquê que não falamos de crescimento e decrescimento na função, vimos que ocorrem os dois fatos, vimos que o ponto onde é essa mudança no sentido da trajetória nós chamamos de vértice, e o vértice tem duas coordenadas, uma em x, que é calculado pela fórmula menos b sobre 2a, e outra em y, calculado pela fórmula menos delta sobre 4a. Tranquilo? E aí vimos isso tudo aí na função do segundo grau. Então aqui, para finalizar a nossa revisão, são os tipos de gráficos, modelos de gráfico que nós trabalhamos, e agora nós vamos para os exercícios. Então vamos lá. O primeiro, ele diz aí, o dono de uma marcenaria que fabrica certo tipo de armário, sabe-se que o número N de armários que ele pode fabricar por mês depende do número X de funcionários trabalhando na marcenaria. E essa dependência é dada pela função N de x igual a x² mais 2x. Qual é o número de empregados necessários para fabricar 168 armários em um mês? Primeira coisa em qualquer problema é a gente identificar o que representa cada letrinha. Então, a expressão, a função está aqui. O N representa o número de armários e o X representa o número de funcionários. Então, está aqui o número, o X e o Y, o que é que representa? Então, ele quer saber o número de empregados, ou seja, ele quer saber o valor de X. Quando o quê? Quando o N, que é o número de armários, for igual a 68. Então é essa conta que eu vou fazer. Vou pegar esse 168, substituir aqui e calcular a valor de X. Então vamos lá verificar? Vamos lá. Então fiz isso daí, calculei, identifiquei as letras, vou substituir o N por 168, vou passar para o outro lado e agora eu vou resolver essa equação do segundo grau. Então vou identificar o valor de A, B e C. A1, B2, C menos 168. Calculo a fórmula do delta primeiro, B² menos 4AC.
Então, substituo o valor de B por 2, o de A por 1 e o de C por menos 168. Faço aqui menos com menos vai dar mais, 2 ao quadrado vai dar 4. Então, eu fico com 672. Mais 4 vai dar 676. Vou para a fórmula de Bhaskara agora. Menos B mais 1 menos raiz de delta sobre 2A. O valor de B é 2, o valor do delta 676. Então, 666, qual é a raiz? A raiz quadrada de 676 é 26. E aí agora eu separo em duas contas, ó. Menos 2 mais 26 dividido por 2. Menos 2 mais 26 vai dar 24. 24 dividido por 2 vai dar 12. Menos 2 menos 26 dividido por 2 vai dar menos 28 dividido por 2 vai dar menos 14. Toda vez que eu estiver trabalhando com a função do segundo grau e ele pedir para eu usar a fórmula de Bhaskara, a gente vai ter dois valores aí toda vez que o delta for maior do que zero. E aí, nesse caso, a gente precisa analisar, voltar para a questão, analisar a questão e verificar qual dos dois eu vou usar. Normalmente, a pessoa intuitivamente vai e já cancela logo o negativo, só que não funciona assim, porque a gente pode estar num problema em que admita o negativo, ou seja, que o negativo seja a resposta e não o positivo. Beleza? Então, a gente sempre tem que voltar e analisar. Então, por exemplo, o que a gente encontrou aí foi o valor de x. X representa o quê? O número de funcionários. Então, se é o número de funcionários, vai ser um número inteiro e positivo, porque eu não tenho menos 5 funcionários, menos 2 funcionários. O mínimo que eu vou ter é 0 funcionários. Beleza? Então, nesse caso, a gente cancela o menos 14 e a resposta vai ser letra D, 12. Então, vamos lá. Então, agora nessa questão, a gente vai calcular f de 1 e f de menos 1, ou seja, calcular a função no ponto. Ele deu a função f de x e ele pede para calcular a função no ponto. Então, a gente tem que fazer o quê? Calcular separadamente cada um desses valores que estão aqui. Então, vamos lá fazer isso. Então, pegamos aqui, vamos calcular primeiro o valor de f de 1, vamos substituir o x por 1. Aqui tem que ficar claro, ó, que menos 1 ao quadrado, isso dentro do parêntese, é totalmente diferente disso fora do parêntese. Aqui dentro do parêntese eu estou elevando o número e o sinal ao quadrado. Aqui eu só estou elevando o número. Beleza? Então aqui eu vou ficar com 1 ao quadrado. O menos ele vai permanecer, então 1 ao quadrado vai estar 1, como o menos vai permanecer, então eu vou ficar com menos 1, menos 4, que dá igual a menos 5. Faço a mesma coisa no f de menos 1, só que agora esse f de menos 1 ele vai estar dentro do parêntese. Por quê? Esse sinal fora do parêntese é da expressão, e esse que dá dentro do parêntese é do valor do menos 1, do x igual a menos 1. Beleza? Então, essa conta daqui, que está dentro do parênteses, vai dar positiva, mas como tem um sinal do lado de fora negativo, ele volta a se tornar negativo. Então, eu fico com menos 1, menos 4, também menos 5. Como ele está pedindo para somar os dois valores, então eu fico com menos 5, dá igual a menos 10. Resposta, letra D. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Então, eu tenho aqui uma estufa. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior da estufa em graus Celsius é dada pela expressão, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a sua temperatura máxima. E aí vamos ficar atento a isso daqui. Temperatura máxima. Então, a tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa é. Então, ele quer saber quando o estudante vai obter o maior número de bactérias possível. Então, isso daqui vai acontecer quando a minha temperatura for máxima. Essa temperatura está sendo representada por que letra? Pela letra T. Então, T representa a temperatura e o H representa as horas. Beleza? Então, se ele está falando da temperatura máxima e essa máxima, que é a temperatura, está sendo representada pela letra T, e esse T está no lugar do Y, então
fica claro e evidente que essa questão é de coordenadas do vértice, ele está pedindo para calcular o y do vértice. É coordenadas do vértice porque ele está querendo saber o máximo da função. Vai ser y, porque o que ele está querendo saber é o valor da temperatura máxima, e essa temperatura está sendo representada pela letra T, e o T está fazendo a função do y na questão, na minha função do segundo grau. Então vamos lá calcular o y do vértice. Então aqui, menos delta sobre 4A, vamos calcular o delta. Para isso eu tenho que identificar o valor de A, B e C. A, menos 1, B, 22, C, 85. Substitui. Aqui eu faço o jogo de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. 22 ao quadrado, 484. 4 vezes 85, 340. Subtrai aí, vou ficar com delta igual a 144. Substitui o valor do delta lá. Então, eu fico com menos 144 dividido por 4 vezes A, que é menos 1. Então, menos 144 dividido por menos 4. Menos com menos vai dar mais. Isso daqui vai dar igual a 36. Resposta, letra D. Beleza? Mas vamos dizer que a gente não sabia nada, não conseguia identificar nada dessa questão. Então, a gente poderia resolver isso daqui de uma outra maneira? Poderia resolver isso com conhecimentos de biologia. Então, tipo, uma bactéria ela não se reproduz quando as temperaturas estão muito baixas. Então, por isso que nos hospitais os ar-condicionados ficam numa temperatura bem baixa. Então, aqui eu já não poderia ser essa nem essa. A gente sabe também que quando a temperatura está muito alta, ele também não sobrevive. Então, sobraria aqui de média para alta. Se você vir analisar a temperatura aqui, como está entre 17, não é 17 porque o intervalo é aberto, mas 18 graus, então ainda está numa temperatura um pouco baixa. Então, pela lógica, a alternativa correta seria realmente alta, que é a temperatura ideal para uma bactéria se desenvolver. Mas, claro, isso daqui é uma questão do Enem, a gente poderia ter usado essa interpretação para no dia da prova a gente conseguir fazer essa questão. Beleza? Vamos aí para a próxima questão. Ele diz: a temperatura de um forno, a temperatura T de um forno é reduzida por um sistema a partir de seu instante de desligamento e varia de acordo com a expressão. E aí ele deu a expressão. O T maiúsculo é a temperatura, o T minúsculo é o tempo. Importante a gente destacar isso. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o fogo atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta seja aberta? O que pode confundir essa questão é porque ele fala do tempo mínimo. E normalmente quando ele fala de mínimo e máximo, que se trata de uma função do segundo grau, tem a ver com coordenadas do vértice. Só que dois pontos aqui que me tiram a possibilidade de ser coordenadas do vértice. Qual é? Primeiro, que essa parábola é com cavidade para baixo. Se a concavidade é para baixo, por que é para baixo? Porque o termo ao quadrado está negativo. Se a concavidade para baixo, esse ponto daqui não é ponto de mínimo, e sim de máximo. Então, já aí, eu já consigo concluir que isso realmente não tem a ver com coordenadas do vértice, porque ele está falando de mínimo, e como a concavidade está para baixo, esse ponto é máximo. Não tem ponto de mínimo, tem ponto de máximo. Beleza? O outro detalhe é que esse tempo mínimo que ele está se referindo, ele não está referindo o tempo da função. Ele está falando o tempo mínimo da condição. Qual a condição? A condição da abertura da porta ser apenas quando a temperatura atingir 39 graus. Então, o mínimo que ele está relacionado é a condição que ele determinou na questão para que a gente possa abrir a porta do forno. Não é o mínimo da função. Então vamos lá verificar como a gente vai responder essa questão. Como ele está dizendo aí que ele quer saber o tempo quando a minha temperatura atinge os 39 graus. Então o que é que eu vou fazer? Vou substituir o 39 no lugar do T maiúsculo. Então, quando o T maiúsculo for 39, o T minúsculo vai ser quanto? Vamos lá verificar. Então, o que é que eu faço? Vou trocar a equação de lado, vou trocar o termo T ao quadrado sobre 4 para o lado de cá e o 39 para cá.
Alguém poderia perguntar, eu poderia passar esse 4 para lá multiplicando? Não, não posso passar por quê? Por causa dessa soma. Beleza? Então, se não tivesse essa soma, eu poderia fazer isso tranquilamente. Mas com essa soma, eu não posso fazer. Só posso fazer se eu estivesse multiplicando. E por que eu vou passar o t para cá? Porque ele está negativo. Quando eu troco de lado, ele fica positivo. Isso evita, no final da conta, eu ter que multiplicar a equação por menos 1. Então, fiz essa troca. 400 menos 39. Vou ficar com 361. Agora sim, eu passo o 4 que está dividindo para o outro lado multiplicando. Então, eu fico com t ao quadrado igual a 361 vezes 4. 361 vezes 4 dá 1444. O expoente passa sempre para o outro lado da raiz ou para o outro lado da igualdade como raiz. Raiz quadrada de 1444 vai dar igual a 38. Resposta letra D. Beleza? Vamos para mais uma questão. Aí agora ele está falando, um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar a função polinomial de grau menor que 3 para alternar as notas de x da prova para as notas y ou f de x da seguinte maneira: 0 permaneceria 0, 10 permaneceria 10, 5 passaria a ser 6. Beleza? Então, existem duas maneiras de a gente resolver essa questão. Vou explicar a primeira maneira e depois eu vou explicar a segunda maneira. Então, aqui, a primeira maneira, ele diz aqui, ó, qual é a interpretação. Quando ele diz aí que 0, a nota 0 vai permanecer 0. Então, repare que a nota antiga é x, a nota y, a nota nova é y. Então, ele está dizendo aqui que quando x for 0, y vai ser 0. Quando x for 10, y vai ser 10. Quando x for 5, y vai ser 6. O que é que eu vou fazer? Eu tenho a minha função do segundo grau definida nesse formato. Eu tenho o valor de x e y. Vou substituir todos esses valores de x e y aqui na função. Então, quando eu substituo a primeira condição, que é x igual a 0 e y igual a 0, aqui já desaparece o a e o b. Ficando apenas com o quê? Com o c. Só que esse f de 0, que é o y, também é 0. Então, aqui eu concluo que c vai ser igual a 0. Porque esse termo aqui vai dar 0, porque qualquer coisa por 0 vai dar 0. Isso vai dar 0. E f de y e f de x e y é a mesma coisa. Então, significa que esse valor aqui também é 0. Beleza? Então, aqui eu já concluo que não vou ter c. Vou substituir o x por 10 agora. Então, vou ficar com 10 aí, ó. Vou ficar com 10. E aí, no lugar do x, eu vou substituir o 10. Deixa eu botar só aqui 0, 0, pronto. Então, aqui, esse 10 aqui vai ser quanto? Esse f de 10, esse f de 10 vai ser 10. 10 ao quadrado vai ser 100. O c já não existe, já é 0, já substituí. E ali, o outro x que é 10. Então, aqui eu vou ficar como? Fico com 100a mais 10b igual a 10. O que é que eu faço aqui? Divido todo mundo por 10. Dividindo todo mundo por 10, eu vou ficar com 10a mais b igual a 1. Vou para a terceira coordenada, que é x5, y6. Então, x5 vai ficar como f de 5 igual a 5 ao quadrado mais b vezes 5 mais 0, porque c é 0. Só que esse f de 5 eu tenho que é quanto? Que é 6. Então, vou aqui e substituo. Então, eu vou ficar com 25a mais 5b igual a 2. O que é que eu posso fazer aqui? Montar o meu sistema. Monto o meu sistema aí agora e vou resolver esse sistema. Vou multiplicar a equação de cima por menos 5 para poder eu ficar com mais 5 menos 5 e eu poder cancelar esses dois termos. Lembrando que a gente está usando aqui o método da adição de um sistema de linear. Consiste em somar as duas equações de forma que uma das duas variáveis desapareça. Então, quando eu somar aqui, depois que eu fiz essa mudança, os b ele vai desaparecer. E aí eu vou ficar com menos 50a mais 25a, vou ficar com menos 25. Menos 5 mais 6 igual a 1. Passo a para o outro lado, fico com menos 21 sobre 25. Resposta vai ser a letra A.
Repare, vamos voltar aqui para o slide anterior. Então, apenas eu identificando o coeficiente angular, ok? O termo A, apenas identificando o coeficiente do termo x ao quadrado, eu já consigo encontrar a resposta. Ah, mas você disse que eu poderia fazer de outra maneira, Elber. Pode sim. Como? Duas alternativas eu já consigo eliminar de cara. Quais são? A D e a E. Por que a D e a E eu consigo eliminar de cara? Essas duas aqui eu consigo eliminar de cara. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu substituo aí, ó, na última, x é 5, y tem que ser 6. Quando x for 5, y continuaria 5. Então já não pode ser. Na letra D, se eu substituir o x por 0, que é a primeira condição, eu vou ficar com y igual a 2. Então também não é. Beleza? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o 5 por 6. Então, quando você... O que é que seria fazer? Pegar aqui no x, substituir o 5, o x por 5, e verificar se ao substituir essa conta aqui daria igual a 6. E como é que ficaria essa conta? Ficaria assim, 1 sobre 25 vezes o x ao quadrado, que é 5 ao quadrado, lembrando que o x é 5, que a gente já viu aqui, mais 7 quintos vezes 5. Aqui 5 ao quadrado vai dar 25. Com o 25 de baixo eu posso cortar. Esse 5 eu corto com esse 5. Repare que a minha conta aqui eu fico com menos 1 mais 7, que vai dar exatamente o 6. O que a gente percebe que realmente a resposta é a letra A. Beleza? Então vamos voltando aqui. Vamos para a próxima questão. Então tem essas duas maneiras de eu resolver. Essa questão... Perfeita essa questão. Ele diz aí, a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dado pela lei. Então ele deu aí a lei de formação, que é uma função de segundo grau, onde C é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. E sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado no eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Então vamos lá ver, ó. Aqui dá para perceber que é uma parábola. Aqui eu tenho o vértice dessa parábola. E aqui eu tenho o ponto C. Esse ponto C coincide com o quê? Com a altura do líquido. Então, esse ponto C é o que eu estou interessado em saber, porque ele quer saber a altura do líquido, e a altura do líquido justamente é esse ponto C. Só que ele fala aqui do vértice da parábola. A gente poderia fazer com essa informação que ele deu aqui? Poderia, mas daria muito mais conta. Então, qual é o caminho que a gente vai fazer? E aí tem que fazer essa análise. Perceba, se esse gráfico dessa função do segundo grau está tocando no eixo X em apenas um ponto, significa que essa função aqui, ela só tem uma raiz. E para essa função ter uma raiz, o delta tem que ser igual a 0. E a fórmula do delta é como? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso daqui igual a 0. O valor de B eu tenho na minha função, que é menos 6. O valor de A eu tenho na minha função, que é 3 sobre 2. Só faltaria eu descobrir o valor de C, que é o que eu estou interessado em saber. Feito isso, a gente consegue encontrar a resposta bem rápido e bem prático. Vamos lá ver nossa resposta? Vamos lá. Então, aquilo que eu falei, ali está o ponto do vértice. Como só toca em um ponto, significa que o vértice coincide com a raiz da função. E se só tem um número como raiz, significa que o delta é igual a 0. Substitui. Aqui o que é que eu faço? 6 ao quadrado vai dar 36. Aqui eu poderia simplificar logo o 4 com 2. Ou você multiplicaria o 4 pelo 3 e depois dividiria por 2. Aí tanto faz. Vamos multiplicar para depois dividir. Então eu vou ficar com 36 menos 12 dividido por 2, que ficou 4 vezes 3, 12, e conservo de baixo. Lembrando, com multiplicação por fração, eu multiplico apenas pelo numerador, o número de cima, e o denominador de baixo, ele permanece. Nós repetimos. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, vou ficar 36 menos 6C igual a 0. O que é que eu faço? Passo o 36 para o outro lado.
Tá positivo vai negativo. A variável tá negativa, ela não pode ficar, então eu multiplico por menos 1. Fico com 6C igual a 36. Tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Quando ele passa dividindo, ele fica embaixo. 36 dividido por 6 vai dar igual a 6. Resposta, letra E. Vamos lá para a próxima. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas. E em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a função. E ele deu a função, só que é a função com duas sentenças aí. Em que T maiúsculo é a temperatura, então T maiúsculo é a temperatura. E o T minúsculo é o tempo. Como são duas equações para dois momentos, então aqui eu vou ter o meu tempo inicial e aqui eu vou ter o meu tempo final. Porque ele quer saber o tempo de permanência dessa peça, ou seja, vai ser o ΔT, ou seja, o T final menos o T inicial. Então, para eu calcular o tempo inicial é quando a temperatura estava em 48 graus. Então, ó, uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for de 48 graus. Então, tá aqui dentro, ó. Como é o primeiro momento, a gente vai usar essa primeira equação. No segundo momento, quando a temperatura for de 200 graus, a gente usa essa segunda equação. Substituindo o T maiúsculo, que é a temperatura, por 48 por 200. Então, vamos lá fazer a nossa questão. Então, aqui eu vou substituir primeiro por 48. Então, aqui eu vou ficar com 48 sobre igual a 7/5 de T mais 20. O que é que eu faço? Passo 20 para o outro lado. Vou ficar com 48 menos 20, 28. O 5 que está multiplicando, dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Multiplico. O 7 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Aqui contra o tempo inicial de 20 minutos. Vou agora calcular o tempo final. O tempo final é quando a temperatura for de 200 graus Celsius. Então vamos lá, ó. 200 graus Celsius. Vou substituir o T maiúsculo por 200. Para facilitar minha conta, o que é que eu fiz? Tirei o MMC do lado de cá, ou passei o primeiro do 200, depois tirei o MMC. Depois que eu passei o 200, subtraí 320 menos 200, tirei o MMC. O MMC aqui de 125,5 dá o 25, ou 125. Faz o processo, né? Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Então, tive essa equação, passei o 125 para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar vezes zero, ele vai desaparecer. Ficando com T ao quadrado, menos 400 mais 15.000. Posso simplificar, dividir isso tudo por 2. Fico com a equação T quadrado menos 200T mais 7.500. Calculo delta, valor de A, B e C. Então aí, A é o B é do menos 200, o A é 1 e o C é 7.500. 200 ao quadrado dá 40.000. 4 vezes 7.500 dá 30.000. 40.000 menos 30.000, 10.000. Vai para a Bhaskara, menos B, 200 mais ou menos a raiz quadrada de 10.000 dividido por 2 vezes A, que é 1. Raiz quadrada de 10.000 é 100. E aí eu tenho duas contas. 100 mais 200. 200 mais 100 dividido por 2 vai dar 300. Dividido por 2, 150. 200 menos 100 vai dar 100. 100 dividido por 2, 50. Qual dos dois eu vou escolher? Repare que eu deixei bem grifado o intervalo do tempo. Por quê? Porque aqui, ó, para essa equação aqui, o tempo tem que ser sempre maior do que 100, maior ou igual. Como esse tempo aqui deu 50, a gente descarta, pegando apenas esse tempo de cima. Como ele quer o ΔT, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial, então o que é que eu vou fazer? Vou fazer 150 menos 20, vai dar igual a 130, resposta letra D. Beleza? Vamos para a última questão.
Então, para evitar uma pandemia, o secretário de saúde de uma cidade detetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função, e aí ele deu a função, em que T expresso em dia e T0 é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da pandemia. Aqui. O secretário de saúde decidiu que a segunda detetização deve ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda detetização precisou acontecer. A segunda detetização aconteceu no... Vamos lá ver, né? Então, tenho a minha equação. F é o número de infectados, T é o número de dias. Então, ele quer saber o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. Então, o que é que eu vou fazer? Substituir o F por 1.600. Encontro a equação do segundo grau. Vou calcular o delta primeiro, b quadrado menos 4ac. O valor de b, 120. O de a, menos 2. O de c, menos 1.600. Faz aí 120 ao quadrado, vai dar 14.400. Aqui eu tenho menos com menos mais, mais com menos menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1.600, 12.800. Faz essa subtração, fico com 1.600. Substitui a fórmula de Bhaskara. Então, menos b, menos 120, 1.600 dividido por 2 vezes a, que é menos 2. 1.600, a raiz quadrada é 40. E aí eu fico duas contas. Menos 120 mais 40 dividido por menos 4. Menos 120 mais 40 vai dar menos 80. Menos 80 dividido por menos 4 vai dar igual a 20. Por quê? Menos com menos, mais. T2, menos 120 dividido por menos 40, dividido por menos 4. Sinais iguais eu conservo o sinal e soma, então fica menos 60 dividido por menos 4, que vai dar igual a quanto? Menos com menos vai dar mais, vou ficar igual a 40. Então aqui a gente encontrou T1 igual a 20, T2 igual a 40. Então significa que nos 60 primeiros dias ele vai fazer a desinfectação no 20º dia e no 40º dia. Como não tem o 40 lá nas alternativas, então a resposta só pode ser no 20º dia, letra B. Beleza? Então aqui a gente finaliza a nossa aula de exercício. Até uma próxima aula. Forte abraço.